Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 17 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao 38 e capítulo 9, versículo 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns do que estão aqui não morrerão antes de terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero hoje de uma maneira muito especial agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Agradecer ao Senhor por nos proporcionar diariamente esse momento de comunhão. A palavra de Deus, ela é tão transformadora e ela tem chegado em lugares que eu nunca imaginei, mas eu tenho certeza que já estava no coração do Senhor. Cada pessoa que ouve a palavra de Deus com o coração aberto tem vivido experiências transformadoras. Então que Deus abençoe a cada um e que nós possamos continuar juntos, fazendo desse momento, desses 20 minutos, o momento de nos abastecermos, de fortalecermos e renovarmos a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Hoje Jesus vai falar de renúncia. Eu sei que essa palavra renúncia não é uma palavra que muitos querem ouvir, mas eu posso garantir, a começar de mim, é uma palavra que todos nós precisamos ouvir, meditar e nos esforçar para colocar essa palavra no nosso coração. Jesus reúne a multidão que estava o seguindo e junto com seus discípulos Jesus fala: Se alguém me quer seguir, renuncie, negue a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Aquela multidão ia atrás de Jesus, por isso Jesus perguntou para os discípulos, nós meditamos no Evangelho, o que os homens pensam de mim e o que vocês dizem que eu sou, né? Então a multidão estava ali seguindo Jesus, nós meditamos no Evangelho ontem, e Jesus então chama essa multidão junto com os discípulos e dá para eles um caminho a seguir. Jesus demonstrava ali, meus irmãos e minhas irmãs, como Ele quer nos falar hoje também, que não é fácil seguir Jesus. As pessoas podem ir em busca do Senhor querendo algo dele, mas ser um seguidor de Jesus é diferente. Andar com Jesus é diferente. Caminhar com Jesus exige um algo mais. Existe a renúncia. E Jesus deixa bem claro: quem quer me seguir, quem quer caminhar comigo, deve renunciar a si mesmo. Renunciar é abrir mão. Renunciar é não ter medo de deixar para trás os sonhos.
deixar para trás a sua própria vida para viver uma vida com Deus. Renunciar às nossas vontades, abrir mão de nós mesmos para seguirmos Jesus. Então é necessário renunciar, depois cada um tomar a sua cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, não existe evangelho sem cruz. Não existe vida cristã sem cruz. Se alguém está oferecendo para você um caminho fácil, como muitos pregam, um caminho fácil, um caminho de prosperidade, um caminho de riquezas, de ganhos fáceis, um caminho de você ficar na sua casa tranquilo e tudo de bom vai acontecer com você, eu te afirmo, é mentira. Porque não existe evangelho, não existe igreja, não existe um cristão de verdade sem carregar a sua cruz, sem renunciar a si mesmo. Então Jesus fala assim: olha, se você quer me seguir, esvazia de você, renuncia tudo, tudo que possa te impedir de me seguir, renuncia, abre mão, esvazia de você mesmo. Esvazia do seu orgulho, esvazia dos seus sonhos, esvazia de você. Depois que você deixar tudo, você vai tomar a sua cruz. E o que é essa cruz, meus irmãos e minhas irmãs? Essa cruz é a nossa luta do dia a dia, porque não é fácil ser cristão. Essa cruz é o sacrifício diário que nós fazemos para viver na presença de Deus, para seguir Jesus. Cada um de nós temos a nossa cruz. Mas então, por que Jesus fala tanto de renunciar, de tomar a cruz? E o terceiro passo, me seguir. Então é necessário renunciar, esvaziar a si mesmo, tomar a sua cruz, o seu sacrifício, e depois seguir Jesus. Muitos que estavam ali na multidão procuravam Jesus para cura, para milagres, para que ele multiplicasse pães. Mas quando Jesus fala de renunciar, de tomar a cruz e de segui-lo, com certeza muitos se entristecem, porque muitos não estavam imaginando que segui-lo teria que se sacrificar e renunciar. Mas meu irmão e minha irmã, quando Jesus fala isso com os discípulos e com a multidão, ele foi o primeiro a fazer. No livro de Filipenses, no capítulo 2, vai dizer: sendo ele de condição divina, não prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, de servo, e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então Jesus, quando ele veio ao mundo, ele renunciou a si mesmo. E quando ele não tomou a cruz dele, ele tomou foi a minha, foi a sua cruz. Por isso Jesus fala: quem quer salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa dele e do evangelho vai salvá-la ou vai encontrá-la. Jesus renunciou à sua própria vida por cada um de nós. E nós somos chamados a abrir mão de tudo para fazer da nossa vida uma vocação de servir o Senhor, de dedicar os nossos dias para fazer a vontade do Senhor. E Ele quer que nós façamos a sua vontade, onde Ele nos chamou e onde Ele nos colocou, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua com os vizinhos. Ele quer que nós sejamos dele. E Ele nos chama e Ele nos dá essa oportunidade de ter a vida eterna. Mas a vida eterna tem um preço. Um preço que o Senhor pagou por nós e que nós precisamos abraçar.
E o Senhor nos pede a renúncia, porque Ele, como nosso Deus, sabe que se nós andarmos e procurarmos servi-lo, carregando na nossa bagagem as nossas vontades, os nossos pensamentos, não carregando cruz, nós não vamos entender o valor do sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Jesus falava aqui, já alertava os discípulos, aquela multidão e cada um de nós também. Os discípulos fariam escolhas, e a escolha seria salvar a vida e renunciar a Jesus, ou perder a vida por causa dele e do Evangelho. Eu falo que a nossa igreja, ela tem muitas riquezas para nós. E a vida, a história dos santos, dos mártires, a história dos homens e mulheres desde o Antigo Testamento, que deram a vida, que abriram mão da própria vida, que renunciaram à sua vida, por amor a Deus, por amor à verdade, foram mortos, crucificados, torturados, rejeitados, mas não abriram mão da verdade, não renunciaram à verdade, foram com Jesus até o fim. Meu irmão e minha irmã, a vida nesse mundo é passageira, mas o Senhor tem vida eterna para cada um de nós. Olha o que Jesus vai falar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vai perder a sua própria vida? O que o homem pode dar em troca da própria vida? Nada. O que adianta o homem consumir a sua vida em ajuntar riquezas, em acumular as coisas, em trabalhar? O que vai adiantar se ele perder a sua vida? Se ele perder a vida eterna? Se ele não lutar para a sua salvação? Ele pode ganhar o mundo todo, porque esse mundo vai acabar, esse mundo vai passar. Mas aquilo que nós semeamos é que vai determinar a nossa salvação ou a nossa condenação eterna. Jesus está dizendo aqui que nós devemos meditar muito sobre isso e trabalhar pelas coisas espirituais, trabalhar para a nossa salvação. Nada. O que pode dar o homem em troca da própria vida? A vida é o dom maior. E o Senhor não nos criou para a morte. Ele nos criou para a vida eterna. Se alguém se envergonhar de mim, diz o Senhor, e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e perversa, o Senhor vai dizer: também eu me envergonharei dele quando vier na glória do Pai com os seus santos anjos. Meu irmão e minha irmã, eu sei que essa passagem é muito forte, mas nós precisamos pregar e nós precisamos deixar ela entrar no nosso coração. Nós não podemos nos envergonhar do Senhor diante das pessoas. Nós não podemos nos envergonhar, nós não podemos nos esconder, porque é diante das pessoas que nós somos chamados a testemunhar que nós somos de Deus. E eu quero te encorajar hoje, porque eu já passei por essa vergonha. Eu já me escondi do Senhor. Então eu quero te encorajar. É o Espírito Santo que me libertou. Então peça ao Senhor o poder e a autoridade do Espírito. Não se envergonhe de Deus na sua casa. Não se envergonhe de Deus no seu local de trabalho. Não deixe as pessoas zombarem do Senhor na sua frente. Porque Jesus, sendo desfigurado, Ele não se envergonhou de nós. Jesus nos amou ao extremo. Jesus fez tudo por nós. Ele se humilhou por nós. Ele se rebaixou por nós. Por que nós então vamos ter vergonha de falar que nós somos dele? Lá dentro da igreja é fácil, mas é na rua, é nos ambientes que nós vivemos que nós precisamos
e devemos testemunhar Jesus e defender com amor a nossa fé, testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito no meio de cada um de nós. O mundo está perdido, está chegando esse período agora do carnaval, que tantas coisas ruins acontecem, e as pessoas zombam, e as pessoas esquecem, as pessoas se distanciam da verdade e vão procurar a mentira. Mas nós, como cristãos, como batizados, nós não podemos nos envergonhar do Senhor. Jesus foi bem claro. Se nós nos envergonharmos dele, no dia do julgamento, ele também vai se envergonhar de nós. É aquilo que nós semeamos, aquilo que nós fazemos. Eu tenho falado isso para mim e para vocês. É aquilo que nós fazemos. O nosso dia a dia é o nosso testemunho ou a falta de testemunho que vai determinar a nossa eternidade. Meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a tomar hoje uma decisão de sermos de Deus. Nesse período de carnaval, nós somos chamados a ser de Deus. No nosso dia a dia, nós somos chamados a ser de Deus. Lá na roda de amigos, nós somos chamados a ser de Deus. A luz do Senhor precisa brilhar em nós para iluminar a vida das outras pessoas. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, a começar de mim, eu sei que não é fácil. Não é fácil te seguir. Não é fácil renunciar às nossas vontades, Senhor. Não é fácil tomar a cruz, porque nós queremos um cristianismo light, nós queremos um cristianismo leve. Nós queremos te seguir sem sacrifício. Mas isso não é possível. Por isso, Senhor, hoje eu apresento a minha vida e te peço perdão por todas as vezes que eu me envergonhei do Senhor, por todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar do seu amor e me calei e me omiti. Mas eu te agradeço pelo Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo, que tirou de mim todo medo, toda vergonha, toda timidez e me deu força para renovar a minha vida e para testemunhar o Senhor. Que hoje, Senhor, diante dessa palavra, muitos corações se abram, porque essa palavra não é uma palavra de acusação, é uma palavra de amor do Senhor, para nos mostrar que te servir não é fácil, mas que existe uma recompensa, a vida eterna, para todos aqueles que perseverarem até o fim. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.